Sustentei minha filha e meu genro por 8 anos. Quando o fogo destruiu minha casa, eles riram. Não faço caridade. Minha casa não é abrigo. Essas palavras saíram da boca de Priscila enquanto eu estava parada na porta dela, com uma mala velha na mão e cinzas ainda no meu rosto. Marcelo, o marido dela, soltou uma risada lá do sofá. Aquele sofá que eu havia pago, naquela sala que eu mantive com a energia elétrica que saía da minha conta bancária por quase uma década. Eu sorri em silêncio. Não disse nada. Só concordei com a cabeça, me virei e fui embora. Mas antes de sair, tirei o celular do bolso e disquei um número que eu havia guardado há meses. O banco atendeu no segundo toque. Quero cancelar todas as transferências automáticas em nome de Priscila Nascimento e Marcelo Nascimento. Todas, a partir de hoje. A atendente pediu a confirmação. Eu dei. Desliguei. Guardei o celular e caminhei em direção à rua sem olhar para trás. No dia seguinte, meu celular tinha 45 chamadas perdidas. Mas deixa eu te contar como cheguei até aqui. Porque essa história não começa com um incêndio. Ela começa muito antes. Ela começa com uma menina de olhos grandes que dormia no meu colo e me chamava de heroína. Priscila nasceu nas primeiras horas de uma manhã de abril. Ela veio ao mundo chorando alto, com os punhos cerrados, como se já soubesse que a vida não seria fácil. Eu tinha 25 anos e estava sozinha. O pai dela tinha ido embora 6 meses antes, quando descobriu que ela estava a caminho. Ele me deixou com 2 empregos, um apartamento do tamanho de uma caixinha de sapato e uma promessa quebrada. Mas quando a segurei nos meus braços pela primeira vez, nada disso importou. Ela era minha e eu ia ser suficiente para as duas. Eu a criei no limite, literalmente. Trabalhei fazendo faxina de segunda a sábado. Nos domingos, lavava a roupa de outras pessoas para ganhar um dinheiro a mais. Priscila cresceu nas casas onde eu trabalhava, brincando nas cozinhas enquanto eu esfregava o chão. As mulheres para quem eu trabalhava às vezes lhe davam biscoito. Outras vezes me olhavam com pena, mas eu mantinha a cabeça erguida porque estava construindo algo. Estava dando a ela uma vida. Eu me lembro do cheiro do cabelo dela depois do banho, aquele aroma de sabão barato que ficava nas minhas mãos quando eu penteava o cabelo dela antes de dormir. Me lembro de como ela me abraçava com toda a força quando eu chegava em casa cansada do trabalho, como se aquele abraço pudesse tirar todo o peso do dia. Me lembro de uma vez, quando ela tinha 6 anos, que ela me desenhou numa folha de papel com um vestido cheio de flores e escreveu embaixo, com letras tortas: "A minha mamãe é a mais bonita do mundo." Guardei aquele desenho por anos. Levei comigo para cada lugar novo que a gente foi morar. Coloquei na parede de todo lugar onde vivemos. Era o meu lembrete de que todo aquele esforço valia a pena. Priscila foi crescendo. Virou adolescente. Começou a me olhar de um jeito diferente. Não corria mais para mim quando eu chegava em casa. Não me abraçava mais. Começou a sentir vergonha do meu trabalho, das minhas roupas, das minhas mãos calejadas. Mas eu entendia. Ou pelo menos era isso que eu me dizia. É normal. Faz parte de crescer. Ela vai passar por isso, mas ela não passou. Com 22 anos, ela conheceu Marcelo, um homem alto, com um sorriso fácil e palavras suaves. Eu gostei dele no começo. Parecia educado, parecia tratá-la bem. Ele me apresentou como sua futura sogra com uma reverência exagerada que me fez rir. Priscila parecia feliz, e isso era a única coisa que importava para mim. Eles se casaram 1 ano depois. Foi um casamento simples no cartório. Eu paguei o almoço de 10 pessoas num restaurante modesto. Priscila usou um vestido branco que a gente comprou juntas num brechó. Ela estava linda. E quando me abraçou depois da cerimônia, eu senti que tudo tinha valido a pena. Foi o último abraço de verdade que recebi dela. 2 meses depois do casamento, Priscila veio à minha casa. Veio com Marcelo. Os dois estavam com a cara fechada. Se sentaram na minha pequena sala e me disseram que estavam em apuros. Marcelo tinha perdido o emprego. Priscila mal ganhava o suficiente na loja onde trabalhava. Eles não conseguiam pagar o aluguel. Iam ser despejados. "Mãe, a gente precisa de ajuda, só por alguns meses, até Marcelo achar alguma coisa melhor." Eu olhei para minha filha. Vi nos olhos dela o mesmo pedido de quando ela era criança e queria algo que a gente não podia comprar. E como sempre, eu não consegui dizer não. Dei R$ 400 naquele dia. Era quase tudo que eu tinha guardado. Eles prometeram devolver em 3 meses.
3 meses se passaram, depois 6, depois 1 ano. O dinheiro nunca voltou, mas os pedidos voltaram. Mãe, precisa pagar a conta de luz esse mês. Mãe, a feira tá muito cara. Mãe, o carro de Marcelo precisa de conserto. E eu pagava. Sempre pagava porque ela era minha filha. Porque eu tinha trabalhado a vida inteira para que ela tivesse mais do que eu tive. Porque é isso que as mães fazem. Elas se sacrificam. Elas se partem em pedaços se for preciso. Mas os pedaços nunca eram suficientes. Depois de 2 anos, não eram mais pedidos. Eram cobranças disfarçadas de necessidades urgentes. Priscila parou de dizer, por favor. Marcelo parou de fingir vergonha. Eles só me mandavam mensagem com valores e datas, e eu transferia o dinheiro sem uma palavra. R$ 1.500 por mês de aluguel, 500 de comida, 200 de contas e internet, 300 de despesas variadas que eles nunca me explicavam, às vezes mais quando havia emergências, que sempre havia. Eu continuei trabalhando. Com 65 anos, ainda fazia faxina. Minhas costas doíam. Meus joelhos rangiam toda vez que eu me abaixava. Mas eu não podia parar porque minha filha precisava de mim. Ou pelo menos era o que eu achava. A verdade é que ela nunca precisou de mim. Ela só precisava do meu dinheiro. Os anos passaram como água entre os dedos. Fiz 70 anos. Meu corpo já não respondia como antes. Tive que largar alguns empregos. A minha aposentadoria se tornou minha única renda. R$ 1.400 por mês. Desse valor, R$ 1.800 iam direto para a conta de Priscila e Marcelo. É isso mesmo que você leu. Eu pagava mais do que ganhava. Fui usando as minhas economias, o pouco que me restava, aquelas reservas que eu havia juntado ao longo de décadas com o sonho de um dia descansar. Mas mãe não descansa. Mãe, dá até não sobrar mais nada. E aí veio o incêndio. Foi numa terça-feira à noite. Eu dormia quando o cheiro de fumaça me acordou. No começo, achei que era sonho, um daqueles pesadelos em que algo ruim está prestes a acontecer, mas você não consegue se mover. Mas a fumaça era real, e o calor também. Levantei da cama com o coração disparado. A casa estava cheia de fumaça cinza. Eu não enxergava bem. Estava tossindo. Meus olhos ardiam. Fui tateando até a porta do meu quarto, e quando abri, vi as chamas. Estavam na cozinha, grandes, laranjas, vivas, consumindo tudo no caminho. Eu não pensei, só agi. Peguei meu celular, os meus documentos, que eu guardava numa caixinha de metal embaixo da cama, e corri descalça, de camisola para a rua. Os vizinhos já estavam do lado de fora. Alguém tinha ligado para o corpo de bombeiros. Outra pessoa jogou um cobertor nos meus ombros. Eu só conseguia observar a minha casa pegando fogo. Aquela casa onde eu tinha vivido por 30 anos, onde criei Priscila, onde guardei cada lembrança da minha vida. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois. Mas era tarde demais. Quando conseguiram apagar o fogo, não sobrou nada. Só paredes pretas, cinza e entulho. O telhado havia desmoronado. Os móveis viraram carvão. Minhas roupas, minhas fotos, o desenho que Priscila tinha feito para mim quando era criança. Tudo. Sentei na calçada e chorei. Chorei como não tinha chorado em anos. Porque não era só uma casa. Era a minha vida inteira virada em fumaça. Um vizinho me emprestou roupa. Me deu um chá quente. Disse que eu podia ficar o tempo que precisasse, mas eu sabia que não podia me impor. Ele já tinha feito o suficiente. Na manhã seguinte, liguei para Priscila. Minha voz estava tremendo quando contei o que tinha acontecido. Eu esperava que ela dissesse algo como: "Mãe, vem pra cá imediatamente." Ou: "Não se preocupa, a gente vai te buscar." Ou simplesmente: "Você tá bem, é o que importa." Mas o que ela disse foi: "E o seguro?" Eu não tinha seguro, Priscila. Eu não podia pagar. Houve um longo silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Depois a voz dela, fria como gelo. "Que pena, mãe. Mas a gente não pode te ajudar. A gente mal tem o suficiente para nós." Mal tinham o suficiente. Eles, morando num apartamento de 2 quartos que eu pagava, comendo com o dinheiro que eu enviava, com internet, luz, água e TV a cabo, graças às minhas transferências mensais. "Priscila, por favor, só preciso de um lugar para ficar alguns dias, até eu descobrir o que fazer." Ouvi vozes do outro lado. Priscila falando com Marcelo. Não conseguia entender exatamente o que diziam, mas o tom estava claro. Eles estavam discutindo.
e não havia acordo sobre me ajudar. Então Priscila voltou ao telefone. Mãe, você pode vir se quiser, mas só por alguns dias, e vai ter que dormir no sofá porque a gente não tem espaço. Eu aceitei. Não tinha outra escolha. Juntei as poucas coisas que o vizinho tinha me emprestado, agradeci 1000 vezes e peguei um ônibus até o apartamento da minha filha, o apartamento que eu sustentava. Quando cheguei, bati na porta com o coração pesado. Marcelo abriu. Ele me olhou de cima a baixo, não disse olá, não perguntou como eu estava, só se afastou para me deixar passar. Priscila estava na cozinha. Não se virou nem quando eu entrei. Deixa as suas coisas ali e não bagunça. Fiquei parada no meio da sala com a minha bolsinha na mão, com o meu corpo cansado, com a minha vida em pedaços, e tudo que recebi foi indiferença. Naquela noite, dormi no sofá, mas não dormi de verdade. Só fechei os olhos e fiquei ouvindo os sons daquela casa. Priscila e Marcelo conversando no quarto, a televisão ligada até tarde, a geladeira que eu tinha ajudado a comprar. Tudo me lembrava o quanto eu tinha dado e o quanto eu tinha recebido em troca. Na manhã seguinte, levantei cedo. Fiz café. Arrumei um pouquinho. Queria ser útil. Queria que eles vissem que eu não era um peso. Mas quando Priscila saiu do quarto e me viu na cozinha, franziu o senho. Mãe, não mexa nas minhas coisas. Eu só estava fazendo café. Pois eu não pedi. Mordi a língua. Me servi de uma xícara e fui sentar no sofá. Marcelo apareceu depois. Nem me olhou. Pegou uma xícara de café, se serviu e voltou para o quarto. 3 dias se passaram assim. 3 dias onde eu era invisível na casa que eu pagava. 3 dias em que cada movimento meu parecia incomodá-los. 3 dias em que eu engolia minha dor para não atrapalhar. No 4º dia, juntei coragem. Eu estava sentada na sala quando Priscila chegou do trabalho. Me aproximei com cuidado. Priscila, minha filha, preciso falar com você. Ela jogou a bolsa na mesa e me olhou com irritação. O que foi agora? Preciso ficar aqui um pouco mais. Só até achar alguma coisa. Um quartinho? Um lugar pequenininho? Não tenho para onde ir. Priscila suspirou. Aquele suspiro que eu já conhecia. Aquele que dizia, você é um problema. Mãe, já te disse que a gente não consegue. Marcelo e eu precisamos do nosso espaço. Mas minha filha, eu não tenho nada. Perdi tudo no incêndio. Só preciso de uma ajudinha. Ela me olhou fixo. E o que vi nos olhos dela me gelou o sangue. Não havia compaixão, não havia amor, só irritação. Mãe, você sempre foi assim, sempre esperando que os outros resolvam os seus problemas. Os meus problemas. Ela disse, os meus problemas. Como se eu tivesse escolhido que minha casa pegasse fogo. Como se eu não tivesse passado os últimos 8 anos resolvendo os dela. Mas não disse nada de novo. Só concordei com a cabeça e voltei para o sofá. Naquela noite, Priscila e Marcelo saíram para jantar. Não me convidaram. Me deixaram lá sozinha com um pacote de bolacha e água. Quando voltaram, estavam rindo. Tinha um cheiro de restaurante caro, do tipo de lugar que eu nunca podia ir porque o meu dinheiro ia para sustentar eles. Fiquei naquele sofá por mais uma semana. 7 dias de silêncio pesado, 7 dias de olhares frios, 7 dias me sentindo um peso na vida da minha própria filha. E aí chegou aquele momento. O momento que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Priscila estava no telefone com uma amiga. Eu estava no sofá fingindo ler um livro velho que tinha achado numa prateleira. Mas eu estava ouvindo. Não conseguia evitar. Ela ainda está aqui. Não sei quando vai embora. É muito cansativo. Juro, Marcelo já está de saco cheio. A amiga devia ter perguntado alguma coisa porque Priscila deu uma risada. Uma risada seca. Não dá para só jogar ela para fora, mas também não dá para ficar com ela para sempre. Já basta ela mandar o benefício dela todo mês. Meu coração parou. O benefício dela? É, claro, R$ 1.400. Ela paga quase todo o aluguel da gente. É por isso que a gente ainda está aqui. Mas sério, se não fosse por isso, eu já teria mandado ela procurar outro lugar. Fiquei sem ar. Continuei ouvindo. Não conseguia me mover. Eu sei que parece mal, mas é a verdade. Marcelo fala a mesma coisa. Se ela não tivesse esse benefício, não valeria nem a pena tê-la por aqui. Estava ali. A verdade. Nua e crua. Eu não era a mãe dela. Eu era uma fonte de renda. Um benefício mensal com pernas. Fiquei parada no sofá sem me mover. O livro tremia nas minhas mãos, mas eu não podia largá-lo. Se eu largasse, se fizesse qualquer barulho, Priscila saberia que tinha me ouvido.
E uma parte de mim, a parte covarde que ainda restava, não queria esse confronto. Priscila continuou falando com a amiga, continuou rindo, continuou descrevendo o quanto era chato ter eu ali, como se eu fosse uma praga, como se a minha presença sujasse a casa dela. A casa que eu pagava. Quando ela desligou, passou pela sala sem me olhar. Foi para o quarto e fechou a porta. Ouvi a voz dela misturada com a de Marcelo. Ouvi risadas. Ouvi o barulho da TV ligando. E eu ainda estava ali sentada com o livro nas mãos, com as palavras da minha filha ricocheteando na minha cabeça. Se ela não tivesse esse benefício, não valeria nem a pena tê-la por aqui. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras, tentando entender em que momento eu tinha me tornado tão invisível, em que momento eu tinha deixado de ser uma pessoa e virado um número numa conta bancária. Lembrei de todos os anos que trabalhei até os ossos doírem. De todas as vezes que comi arroz simples para que Priscila tivesse carne no prato. De todas as noites que fiquei acordada costurando as roupas dela porque a gente não podia comprar novas. De todas as vezes que disse não às minhas próprias necessidades para dizer sim às dela. E agora, isso. Na manhã seguinte, levantei antes deles. Fiz café de novo. Dessa vez não fiz para ser gentil. Fiz porque precisava manter as mãos ocupadas. Precisava fazer algo normal enquanto o meu mundo desmoronava por dentro. Priscila saiu do quarto bocejando. Pegou uma caneca sem dizer bom dia. Sentou na mesa e tirou o celular. Nem me olhou. Marcelo apareceu depois. Fez o mesmo. Café, mesa, celular, silêncio. Eu os observei da cozinha e fiquei me perguntando como eu tinha criado uma pessoa capaz de tamanha frieza. Me perguntei em que momento parei de ensinar gratidão para ela ou se ensinei e ela simplesmente escolheu não ouvir. Os dias foram passando, cada um mais pesado que o anterior. Cada interação com eles era como andar em cima de ovos. Eu tinha medo de falar, medo de pedir, medo de existir naquele espaço que supostamente também era meu. Numa tarde, Priscila chegou com sacolas de compras, sacolas cheias de comida cara, queijos importados, vinho, carnes de primeira. Ela foi guardando tudo na geladeira enquanto eu ficava sentada na sala. Não me ofereceu nada. Não disse: "Mãe, comprei uma coisa para você também." Só foi arrumando tudo e foi para o quarto. Naquela noite, comi pão com manteiga. Eles comeram bife com batata e salada. Eu sei porque o cheiro tomou o apartamento inteiro. Fiquei no sofá, fingindo que não estava com fome, fingindo que não me importava. Mas me importava. Não pela comida em si, mas pelo que ela representava. O desprezo, a indiferença, a mensagem clara de que eu não merecia nem as sobras do que o meu dinheiro comprava. No dia seguinte, Marcelo falou comigo pela primeira vez em uma semana. Eu estava na sala vendo televisão quando ele chegou do trabalho. "Vera, preciso de um favor." Eu o olhei surpresa. Era a primeira vez que ele falava comigo sem que eu tivesse pedido algo primeiro. "O que você precisa?" "A transferência desse mês ainda não chegou. Já é dia 15 e o aluguel vence amanhã." Ah, claro. Não era um favor. Era uma cobrança, uma reclamação disfarçada de conversa casual. "Eu já fiz a transferência, Marcelo. Deve estar processando." Ele assentiu sem dizer obrigado. Foi para o quarto. Só isso. Foi essa a nossa interação. Um lembrete de que eu só prestava para uma coisa. Os dias viraram semanas. 2 semanas dormindo naquele sofá. 2 semanas sentindo a minha dignidade desaparecer um pouco a cada dia. 2 semanas em que comecei a entender algo que eu tinha pavor de admitir. A minha filha não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Ou talvez amasse quando ainda era pequenininha. Mas aquele amor morreu em algum momento no caminho. E o que sobrou agora era só conveniência, interesse, uma relação em que eu dava tudo e ela só recebia. Uma noite, enquanto eles dormiam, levantei do sofá e andei pelo apartamento. Passei por ele devagar. Toquei nas paredes que eu tinha ajudado a pintar quando eles se mudaram. Olhei para os móveis que eu tinha pago. A televisão, o micro-ondas, as cortinas. Cada objeto naquela casa tinha o meu suor, o meu esforço, o meu sacrifício. E ainda assim, eu era a intrusa. Cheguei ao quarto deles. A porta estava um pouco aberta. Eu conseguia ver as silhuetas deles dormindo. Priscila de costas para Marcelo. Ele roncando baixinho. Pareciam tranquilos, confortáveis, sem nenhuma preocupação no mundo. Por que teriam? A mãe paga tudo. Voltei para o sofá.
Fiquei sentada no escuro, e pela primeira vez em muito tempo senti algo diferente. Não era tristeza, não era dor, era raiva. Uma raiva fria, silenciosa, crescendo como um fogo lento no meu peito. Eu mereço mais do que isso. A frase apareceu na minha cabeça com uma clareza tão grande que quase disse em voz alta: eu mereço mais do que ser tratada como um benefício. Eu mereço mais do que dormir num sofá na casa que eu sustento. Eu mereço mais do que migalhas de respeito. E então, algo se encaixou. Eu não precisava ficar. Eu não precisava continuar me submetendo a isso. Sim, eu tinha perdido minha casa. Sim, eu estava numa situação difícil, mas isso não significava que eu tinha que aceitar humilhação. Não significava que eu tinha que implorar por amor de alguém que claramente não tinha nada disso a oferecer. Me levantei, fui para a cozinha, abri o meu celular, procurei nos contatos até achar um nome que eu não discava há anos. Aparecida, minha amiga de infância, a mulher com quem cresci no mesmo bairro pobre, aquela que se mudou para outra cidade 15 anos atrás, mas que sempre me mandava mensagem no Natal. Olhei o horário, 3 da manhã. Tarde demais para ligar, mas escrevi uma mensagem. Aparecida, sou eu, Vera. Desculpa escrever nessa hora. Você pode conversar amanhã? Preciso de um conselho. Deixei o celular na mesa. Não esperava a resposta imediata. Voltei para o sofá, fechei os olhos e pela primeira vez em semanas senti algo parecido com esperança. Na manhã seguinte, meu celular tinha 3 mensagens de Aparecida. Vera, claro, me liga quando puder. Estou aqui. Liguei para ela. Contei tudo. O incêndio, a indiferença de Priscila, as palavras que eu tinha ouvido, como eu estava me sentindo. Chorei enquanto falava. E ela ouviu. Não me interrompeu. Não me julgou. Só ouviu. Quando eu terminei, houve um silêncio. Depois a voz dela, firme e clara. Vera, sai de lá, hoje. Vem para a minha casa. Tenho espaço. Você pode ficar o tempo que precisar. Sem condições, sem pressão. Você é minha amiga. E amiga não abandona a amiga. Mas, Aparecida, eu não quero ser um peso. Você não é um peso. Você é uma mulher que precisa de ajuda. E eu vou te dar. Arruma o pouco que você tem e vem. Desliguei com os olhos cheios de lágrimas. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Priscila e Marcelo tinham ido trabalhar. Eu fiquei sozinha na casa. Fui até o sofá. Juntei as minhas coisas. Não tinha muito. Uma troca de roupa, meus documentos, meu celular. Só isso. Mas antes de sair, fiz mais uma coisa. Sentei na mesa. Tirei um pedaço de papel que achei numa gaveta e escrevi um bilhete. Priscila, estou indo embora. Não porque você está me mandando embora, mas porque entendi que não preciso ficar onde não sou bem-vinda. Obrigada por deixar claro o que eu realmente valho para você. Assinei meu nome. Deixei o bilhete na mesa e saí daquele apartamento com a cabeça erguida. A viagem de ônibus até a casa de Aparecida levou 3 horas. 3 horas olhando pela janela. 3 horas pensando em tudo que eu tinha deixado para trás. Não só o apartamento de Priscila, mas anos. Décadas de dedicação, de sacrifício, de me entregar completamente, esperando que um dia minha filha visse tudo que eu fiz por ela. Mas ela viu e não ligou. Aparecida morava numa cidadezinha pequena, numa área sossegada com ruas de terra e casas simples. Quando cheguei, ela estava me esperando na porta. Me viu descer do ônibus com minha bolsinha e veio correndo até mim. Não disse nada, só me abraçou. E naquele abraço, algo dentro de mim quebrou. Algo que eu estava segurando há semanas. Chorei no ombro dela. Chorei como criança. Chorei tudo que não pude chorar na casa de Priscila, porque lá eu não tinha nem permissão para isso. Aparecida me segurou até não restar mais nenhuma lágrima. Depois, pegou minha mão e me levou para dentro. A casa dela era pequena, mas aconchegante. Tinha cheiro de café fresco e pão feito em casa. Havia plantas nas janelas, fotos nas paredes. Vida. Tinha vida em cada cantinho. Senta aí. Vou te fazer uma coisa para comer. Não estou com fome, Aparecida. Não me importa. Você vai comer do mesmo jeito. Ela fez uma travessa de ovos mexidos, bacon e torrada. Colocou o prato na minha frente e sentou do meu lado. Não disse, come. Não disse nada. Só ficou sentada comigo enquanto eu ia comendo devagar. E foi estranho, porque aquele prato simples, aquela comida simples, tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que eu tinha provado em semanas.
porque vinha com algo que eu não recebia há muito tempo: carinho. Quando terminei, Aparecida recolheu os pratos e me mostrou o quarto onde eu ficaria. Era um quartinho simples, com uma cama de solteiro, uma mesinha de cabeceira e uma janela que dava para o jardim. Não é muito, mas é seu, pelo tempo que você precisar. Obrigada, Aparecida. Você não sabe o quanto isso significa. Ela me tocou no ombro com carinho. Eu sei muito bem o quanto significa, porque eu já fui uma mulher sozinha também. E sei o que é alguém te estender a mão quando você mais precisa. Naquela noite, dormi numa cama de verdade, com lençóis limpos, com travesseiro macio. E pela primeira vez em muito tempo, dormi a noite toda sem interrupção, sem medo, sem aquele peso constante no peito. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de café. Saí do quarto e encontrei Aparecida na cozinha fazendo o café da manhã. Ela sorriu quando me viu. Bom dia, como você dormiu? Como não dormia há anos. Fico feliz. Senta aí. Já tá quase pronto. Tomamos café juntas. Conversamos sobre coisas simples. O tempo, os vizinhos dela, o gato dela, que se chamava Bolinha e passava o dia inteiro dormindo no sofá. Não falamos sobre Priscila. Não falamos sobre o incêndio. Não falamos sobre nada pesado, e isso foi um alívio. Depois do café, Aparecida teve que ir trabalhar. Ela fazia faxina numa escola da cidade. Me disse que voltaria ao meio-dia e que ficasse à vontade, que podia usar o que quisesse, que não precisava pedir permissão para nada. Fiquei sozinha naquela casa tranquila. Andei pelos cômodos, sentei no jardim, olhei as flores que Aparecida cuidava com tanto amor. E pela primeira vez em muito tempo, pude respirar. Mas a paz não durou muito. Às 11 da manhã, meu celular começou a tocar. Era Priscila. Declinei a chamada. Tocou de novo. Declinei de novo. E de novo. E de novo. Depois as mensagens começaram. Mãe, onde você está? Mãe, atende o telefone. Mãe, isso é ridículo. Você não pode sair assim. Li as mensagens sem responder. Não tinha nada a dizer para ela. Eu já tinha dito tudo o que precisava dizer naquele bilhete que deixei na mesa. Mas Priscila não desistiu. As ligações continuaram uma atrás da outra, até que eu finalmente desliguei o telefone. Precisava de silêncio, precisava pensar, precisava decidir o que ia fazer com a minha vida a partir dali. Quando Aparecida voltou ao meio-dia, contei a ela sobre as ligações. Ela franziu o senho. O que você vai fazer? Não sei. Uma parte de mim quer atender. É minha filha. Mas outra parte sabe que se eu atender, ela vai me manipular, vai me fazer sentir culpada e eu vou acabar voltando. Então não atende, não até você saber exatamente o que quer dizer. Ela tinha razão. Eu não estava pronta para falar com Priscila. Não estava pronta para enfrentá-la. Ainda estava processando tudo. Ainda estava me curando. 3 dias se passaram. 3 dias de paz na casa de Aparecida. 3 dias em que comecei a me sentir uma pessoa de novo. Não um peso, não um benefício, mas Vera, uma mulher de 70 anos que tinha trabalhado a vida toda, que tinha amado com todo o coração, que merecia respeito. Durante esses dias, Aparecida e eu conversamos muito. Contei a ela sobre os 8 anos pagando tudo por Priscila. Contei as humilhações, como eu me sentia invisível na minha própria vida. E ela ouviu sem julgamento, sem dizer, eu já tinha te avisado, sem me fazer sentir tola. Só ouviu. Uma noite, enquanto tomávamos chá no jardim dela, Aparecida me disse algo que ficou na minha cabeça. Vera, você sabe qual é o problema de dar demais? As pessoas se acostumam. E quando a gente se acostuma a receber, para de ser grata, para de dar valor. E começa a exigir como se fosse direito. Foi exatamente isso que aconteceu com Priscila. Foi. E agora, você precisa decidir se vai continuar deixando isso acontecer ou se vai colocar um limite. Um limite. A palavra soava tão simples, mas significava algo enorme. Significava dizer não. Significava enfrentar minha filha. Significava aceitar que talvez a nossa relação nunca fosse o que eu sonhei. No 4º dia, liguei o celular. Tinha 63 chamadas perdidas. Todas de Priscila e mensagens. Tantas mensagens. As primeiras eram exigentes, as do meio eram raivosas, e as últimas eram desesperadas. Mãe, por favor, precisamos conversar. Mãe, não seja infantil. Mãe, o aluguel vence amanhã e a gente não tem o dinheiro.
Ali estava. A verdade por trás de todas aquelas ligações. Elas não sentiam minha falta. Não estavam preocupadas comigo. Só precisavam do meu dinheiro. Li cada mensagem com calma. E algo dentro de mim endureceu, como metal esfriando, como cimento secando. Aparecida entrou no quarto e me viu com o celular na mão. Está bem? Sim. Acho que finalmente estou enxergando as coisas com clareza. O que você vai fazer? Vou fazer algo que eu deveria ter feito há anos. Peguei um pedaço de papel e comecei a anotar. Escrevi cada despesa que eu havia pago por Priscila e Marcelo nos últimos 8 anos. Aluguel, comida, contas, reparos, emergências, tudo. Quando terminei, somei os números e o total me deixou sem fôlego. R$ 172.800. Foi isso que eu gastei com eles. R$ 172.800 que eu poderia ter usado para a minha aposentadoria, para viver com dignidade, para ter uma reserva em caso de emergência, como um incêndio. Mas não. Gastei em 2 pessoas que me enxergavam como um caixa eletrônico. Aparecida olhou o papel por cima do meu ombro e soltou um assobio baixo. Meu Deus, Vera! Eu sei. E agora vou fazer algo a respeito. Na manhã seguinte, liguei para o banco. Pedi para falar com um gerente. Expliquei minha situação. Disse que precisava cancelar todas as transferências automáticas que eu tinha configurado para a conta de Priscila e Marcelo. Tem certeza, senhora Nascimento? Uma vez canceladas, a senhora precisaria configurá-las novamente manualmente se mudar de ideia. Tenho total certeza. Cancela todas hoje. Muito bem, está anotado. As transferências estão canceladas a partir desse momento. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio. Não senti culpa, não senti dúvida, só senti alívio. Aparecida colocou a mão no meu ombro. Como você está se sentindo? Livre. 2 dias depois de cancelar as transferências, houve uma calmaria estranha, como o silêncio antes da tempestade. Eu sabia o que vinha aí. Sabia que a qualquer momento Priscila perceberia. E sabia que quando percebesse, tudo ia explodir. Mas dessa vez, eu estava pronta. Aparecida estava comigo em tudo. De manhã, tomávamos café juntas. De tarde, andávamos pela cidade. À noite, sentávamos no jardim dela, bebendo chá e conversando sobre a vida. Ela não me pressionava, não perguntava o que eu ia fazer a seguir. Estava só ali, presente, firme. E isso significava mais do que qualquer palavra. No 3º dia, a tempestade chegou. Eram 8 da manhã. Eu estava ajudando a Aparecida a regar as plantas quando meu celular começou a tocar. Olhei a tela. Priscila. Declinei. Tocou de novo na mesma hora. Declinei de novo. Depois as mensagens começaram, uma atrás da outra. O celular não parava de vibrar. Mãe, o que você fez? Mãe, a transferência não chegou. Mãe, liguei para o banco e disseram que você cancelou tudo. Mãe, atende esse telefone. Li cada mensagem com uma calma que me surpreendeu. Não senti impulso de responder. Não senti pânico. Não senti culpa. Só senti que estava fazendo a coisa certa. Aparecida se aproximou e olhou para o meu celular. É ela? É. Vai atender? Ainda não. As ligações continuaram a manhã toda, uma atrás da outra, insistentes, desesperadas. Mas eu não cedi. Deixei o celular no silencioso e continuei o meu dia. Ajudei a Aparecida com as tarefas da casa, fiz o almoço, reguei mais plantas. E para cada ligação que eu declinava, me sentia um pouco mais forte. À tarde, Marcelo também começou a ligar. Isso me surpreendeu. Em 8 anos, Marcelo nunca tinha discado meu número. Nunca ligou para saber como eu estava. Nunca me procurou para nada que não tivesse relação com dinheiro. E agora, o nome dele piscava na minha tela várias e várias vezes. Declinei as ligações dele também. À noite, o tom das mensagens mudou. Não eram mais exigências. Agora eram ameaças. Mãe, isso é um absurdo. Você não pode nos deixar assim. Mãe, você vai nos colocar na rua. É isso que você quer? Mãe, se você não nos ajudar, a gente vai perder o apartamento. Li essas palavras e algo dentro de mim quebrou. Mas não de tristeza, de raiva. A gente vai perder o apartamento. Como se fosse o apartamento deles, como se eles tivessem pago por ele, como se eu não tivesse sido quem segurou aquele teto sobre as cabeças deles por 8 anos completos. E agora que eu não tinha teto, eles tinham rido. Naquela noite, enquanto jantava com a Aparecida, finalmente falei.
Você sabe o que dói mais, Aparecida? Não é que eles me usaram, não é que me desrespeitaram. É que quando eu perdi tudo, quando minha casa pegou fogo e não sobrou nada, eles não moveram um dedo. Riram de mim, me trataram como lixo. E agora que estão em apuros, esperam que eu venha salvá-los de novo. Aparecida largou o garfo e me olhou nos olhos. E você vai salvá-los? Não. Fico feliz em ouvir isso, porque você também merece ser salva. E ninguém vai fazer isso se você não se colocar em primeiro lugar. Ela tinha razão. A vida inteira eu tinha colocado os outros em primeiro lugar, especialmente Priscila. Sempre ela, sempre as necessidades dela, sempre o bem-estar dela. E eu ficava no final, sempre no final, mas não mais. Naquela noite, antes de dormir, escrevi algo num pedaço de papel, uma frase que eu precisava ver, uma frase que eu precisava lembrar. Eu não preciso de permissão para recomeçar. Prendi na parede do lado da minha cama. E toda vez que olhei para ela, senti algo dentro de mim ficar mais forte. No quarto dia, as ligações continuavam. Mas agora havia algo novo. Priscila tinha começado a me deixar mensagens de voz. Não ouvi todas, só as primeiras. E foi suficiente. Mãe, por favor, a gente está desesperada. O dono do apartamento nos deu 3 dias para pagar ou nos despeja. A gente não tem mais ninguém. Só você. Por favor, mãe, não faz isso com a gente. Não faz isso com a gente. Como se eu fosse a vilã. Como se eu tivesse criado esse problema. Como se 8 anos de irresponsabilidade deles fossem culpa minha. Aparecida entrou no quarto e me viu sentada na cama com o celular na mão. O que foi? Priscila diz que eles vão ser despejados. E isso te dá vontade de ajudar? Não, mas me faz sentir uma mãe ruim. Aparecida sentou do meu lado. Vera, me ouve com atenção. Mãe ruim é aquela que abandona os filhos, que não alimenta, que não ensina valores. Você fez o contrário. Deu tudo, até demais. E foram eles que se aproveitaram. Isso não te faz uma mãe ruim. Faz deles filhos ruins. As palavras dela caíram fundo, mas era a verdade. E eu precisava ouvir. Me levantei da cama e fui até o espelho. Me olhei. As rugas ao redor dos olhos, os cabelos brancos, as mãos marcadas de tanto trabalho. Era o rosto de uma mulher que tinha dado tudo, que tinha se sacrificado em tudo, e ela merecia mais do que estava recebendo. No 5º dia, tomei uma decisão. Precisava de ajuda jurídica. Precisava saber quais eram os meus direitos. Precisava entender se conseguia recuperar ao menos uma parte do que tinha dado. Aparecida indicou um advogado da cidade. O nome dele era Maurício. Ele tinha um escritório pequeno no centro. Aparecida disse que era uma boa pessoa e que não cobrava muito. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde. Quando cheguei ao escritório, Maurício me recebeu com um sorriso gentil. Era um homem de 50 e poucos anos, com óculos grossos e uma voz calma. Por favor, sente-se, senhora Nascimento. Em que posso ajudá-la? Contei tudo do começo. Os 8 anos pagando por Priscila e Marcelo. O incêndio, a humilhação, as ligações desesperadas agora que eu tinha cortado o dinheiro. Ele ouviu em silêncio. Anotou de vez em quando. Não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, ele tirou os óculos e os limpou com um lenço. Senhora Nascimento, lamento muito pelo que a senhora passou. E quero ser honesto com a senhora. Do ponto de vista legal, vai ser difícil recuperar esse dinheiro, porque foram transferências voluntárias. Não há contrato, não há acordo escrito em que eles se comprometeram a devolver. Meu coração afundou. Então não posso fazer nada? Não disse isso. Disse que vai ser difícil, mas não impossível. Podemos tentar uma ação por enriquecimento sem causa. Podemos demonstrar que a senhora fez essas transferências sob a promessa implícita de que seria temporário, que eles se aproveitaram da sua boa-fé. Não é garantia de que vamos ganhar, mas podemos tentar. E quanto vai custar? Normalmente eu cobraria R$ 2.000 por um caso assim, mas vou fazer um desconto. R$ 1.000. E se a gente não ganhar, a senhora não me deve mais nada. Olhei para as minhas mãos. R$ 1.000 era muito dinheiro para mim, mas também era a minha dignidade. Era o meu direito de lutar. Tá bom, vamos em frente. Maurício sorriu. Ótimo. Vou precisar que a senhora me traga todas as provas de transferências que tiver. Extratos bancários, mensagens de texto onde pediram dinheiro, qualquer evidência que mostre o padrão de abuso. Tenho tudo. Guardo tudo. Perfeito. Então vamos começar. Saí daquele escritório com algo que não sentia há semanas.
esperança. Não de recuperar o dinheiro, isso era secundário. Mas esperança de que finalmente alguém estava me levando a sério. Alguém me dizia que o que fizeram comigo estava errado e que eu tinha direito de lutar. Naquela noite, durante o jantar com Aparecida, contei sobre o advogado. Fico feliz que você deu esse passo. Eu também. Mas sabe o que é mais estranho, Aparecida? Não estou fazendo isso pelo dinheiro. Estou fazendo por mim, para provar para mim mesma que eu valho alguma coisa, que eu mereço respeito. Você sempre mereceu, Vera. Só que agora, você está finalmente enxergando isso. Naquela noite, escrevi outra frase num pedaço de papel e prendi do lado da primeira. O dia em que eles vão parar de me subestimar está chegando. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. No sexto dia, meu celular tinha 45 chamadas perdidas, todas de Priscila, algumas de Marcelo e 3 de números desconhecidos que eu fui descobrir depois que eram amigos deles tentando me contatar. 45 chamadas. Como se a insistência pudesse me dobrar, como se o assédio por telefone pudesse quebrar a minha determinação. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha saído daquele apartamento dias atrás. Algo havia mudado dentro de mim. Algo havia endurecido. Não de um jeito frio ou cruel, mas de um jeito necessário, como quando um osso quebrado sara mais forte do que era antes. Naquela manhã, enquanto fazia café com Aparecida, finalmente peguei o celular e ouvi um dos últimos recados de voz. A voz de Priscila soava diferente. Não era mais raiva, não era mais arrogância, era pânico. Mãe, por favor, amanhã nos despejam. O dono do apartamento já notificou. Marcelo perdeu o emprego semana passada e eu não ganho o suficiente. Se você não ajudar, vamos acabar na rua com as nossas coisas na calçada. É isso que você quer? Que sua própria filha seja despejada? Fechei o recado. Aparecida estava me olhando da mesa. O que ela disse? Que vão ser despejados amanhã. E como isso te faz sentir? Pensei na pergunta. Como aquilo me fazia sentir? Anos atrás, eu teria corrido para salvá-los, teria dado um jeito de conseguir o dinheiro, teria vendido o pouco que me restava, teria implorado se necessário. Mas agora era diferente. Me deixa triste, mas não culpada. Aparecida assentiu em aprovação. Essa é a resposta certa, porque a verdade estava clara. Não fui eu que os coloquei nessa situação. Foram eles que se colocaram. 8 anos vivendo além do que podiam. 8 anos sem guardar um centavo. 8 anos assumindo que a mãe sempre estaria ali para salvar. E agora que a mãe não estava mais, a realidade bateu na porta deles. Aquela tarde, recebi outra mensagem. Essa era diferente. Era longa, desesperada. E pela primeira vez, Priscila usou palavras que eu nunca pensei que ouviria dela. Mãe, eu sei que fomos injustos com você. Eu sei que te tratamos mal. Eu sei que quando você perdeu sua casa, a gente não estava lá para você. Sinto muito. Sinto muito de verdade. Mas, por favor, não nos abandona assim. A gente é sua família. Sou sua filha. Prometo que as coisas vão mudar. Prometo que vamos te valorizar. Só me ajuda mais essa vez. Por favor. Li aquela mensagem 3 vezes. Procurei sinceridade em cada palavra. Busquei qualquer sinal de que ela realmente queria dizer aquilo. Mas tudo que encontrei foi manipulação. Palavras calculadas para mexer com o meu coração, para me fazer sentir obrigada. E talvez 1 mês atrás, isso tivesse funcionado, mas não mais. Porque eu tinha aprendido algo fundamental. Pedido de desculpa sem mudança real não é pedido de desculpa, é estratégia. E eu estava cansada de ser parte da estratégia de sobrevivência deles. Não respondi a mensagem. Naquela tarde, Maurício me ligou. Ele tinha analisado toda a documentação que eu trouxe. Extratos bancários, capturas de tela das mensagens, tudo. Senhora Nascimento, tenho boas notícias e más notícias. Me fala as más primeiro. A má notícia é que legalmente vai ser muito difícil recuperar todo o dinheiro. Como eu disse, não há contrato. Mas a boa notícia é que temos evidências suficientes para provar um padrão de abuso financeiro. Mensagens em que exigiam dinheiro, transferências constantes por anos. E o mais importante, tenho as mensagens em que a senhora pediu ajuda após o incêndio e eles recusaram. Isso demonstra o caráter unilateral da relação. E o que isso significa? Significa que podemos entrar com uma ação. Talvez não recuperemos os R$ 172 mil,
mas podemos buscar uma indenização parcial. E mais importante ainda, podemos estabelecer legalmente que a senhora não deve nada a eles, que não tem direito de continuar te assediando. Essa última parte chamou minha atenção. Eles podem ser proibidos de me ligar com uma medida protetiva? Sim. Se continuarem te assediando por telefone depois que a senhora pedir explicitamente que parem, podemos buscar proteção legal. Quero isso. Quero que eles parem. Muito bem. Vou preparar os documentos. Preciso que a senhora lhes envie uma mensagem formal, clara e direta, dizendo que não quer mais ser contactada. Guarde essa mensagem como prova. E se eles continuarem depois disso, temos base para agir. Combinado. Vou fazer isso. Desliguei e fiquei olhando para o celular. A hora tinha chegado. A hora de dizer a eles o que eu realmente pensava, o que eu realmente sentia. Sem filtro, sem medo. Abri a conversa com Priscila. Meus dedos tremeram sobre o teclado, mas eu comecei a escrever. Priscila, por 8 anos eu te sustentei. Paguei seu aluguel, sua comida, suas contas, tudo. Trabalhei até o meu corpo doer. Me sacrifiquei para o seu bem-estar. Quando perdi minha casa no incêndio, pedi ajuda e você riu. Me disse que a sua casa não era abrigo. Me tratou como lixo. E agora que cortei o dinheiro, você me liga desesperada, não porque sente minha falta. Não porque está preocupada comigo, mas porque precisa do meu dinheiro. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o quanto eu valho para você. Não vou te ajudar. Não vou te mandar mais um centavo. E não quero que você me ligue mais. Se continuar tentando me contactar, tomarei medidas legais. Essa conversa termina aqui. Rele a mensagem 5 vezes antes de enviar. Cada palavra era verdade. Cada palavra doía, mas cada palavra era necessária. Cliquei em enviar e bloqueei o número dela. Bloqueei o número de Marcelo também. E os números desconhecidos que tinham me ligado. Silêncio. Finalmente, silêncio. Me sentei no jardim de Aparecida. A noite estava quieta. Eu ouvia grilos. O vento balançava as folhas com leveza e eu estava em paz. Aparecida saiu com 2 xícaras de chá e sentou do meu lado. Você fez? Fiz. Como você está? Leve. Como se um peso tivesse saído dos meus ombros, porque era exatamente isso que tinha acontecido. Por anos, eu havia carregado a responsabilidade pela vida de Priscila. Os problemas dela, as decisões dela, os fracassos dela. E agora, eu finalmente tinha soltado esse peso. Não era mais minha responsabilidade. Os dias seguintes foram estranhos. Havia uma calma com a qual eu não estava acostumada. Sem ligações urgentes, sem mensagens pedindo dinheiro, sem crises para resolver. Só dias tranquilos na casa de Aparecida. De manhã, ajudava nas tarefas de casa. De tarde, lia livros que eu havia querido ler há anos, mas nunca tinha tempo. De noite, andava pela cidade e fui conhecendo os vizinhos, pessoas gentis, pessoas que me cumprimentavam com carinho, pessoas que não me conheciam como a mãe de Priscila, mas simplesmente como Vera. E isso era bom. Numa tarde, enquanto regava as plantas, uma vizinha se aproximou. O nome dela era Dona Conceição. Era uma senhora de uns 80 anos, mas com uma energia incrível. Você é a amiga de Aparecida, não é? Sou Vera. Prazer. Soube um pouco da sua história, Aparecida me contou. Espero que não se importe. Não, tudo bem. Dona Conceição me olhou com um olhar cheio de compreensão. Olha, eu também tive uma filha assim. Uma filha que só me procurava quando precisava de algo. Levei anos para entender que eu não era a mãe dela. Era o caixa eletrônico dela. E quando eu finalmente cortei o dinheiro, ela sumiu da minha vida. Isso foi há 15 anos. E você nunca mais a viu? Não. E no começo doeu muito, mas com o tempo fui entendendo que eu não perdi uma filha. Ela é que perdeu uma mãe. Porque filha de verdade não abandona a mãe quando o dinheiro acaba. As palavras dela ecoaram fundo dentro de mim, porque ela tinha razão. Se Priscila sumisse da minha vida, agora que não havia mais dinheiro envolvido, então nunca tinha existido uma relação de verdade. Só uma transação. E eu merecia mais do que isso. 2 semanas se passaram desde que eu mandei aquela última mensagem para Priscila. 2 semanas de silêncio absoluto. Sem ligações, sem mensagens, nada. E aquele silêncio me disse mais do que 1000 palavras. Me disse que quando o dinheiro parou, o interesse em mim também parou. Exatamente como Dona Conceição tinha dito.
Durante aquelas semanas, algo começou a crescer dentro de mim. Não era felicidade, ainda não, mas também não era tristeza. Era algo no meio, era aceitação. Eu estava aceitando que a relação com a minha filha provavelmente nunca seria o que eu havia sonhado e estava aprendendo a viver com isso. Maurício me ligou uma tarde com novidades. Senhora Nascimento, entrei com a ação. Priscila e Marcelo foram notificados hoje cedo. Tem 30 dias para responder. O que você acha que vai acontecer? Honestamente, acho que eles vão tentar negociar. Vão tentar chegar a um acordo antes de ir a julgamento, porque se isso for adiante, tudo virá à tona. E duvido que eles queiram isso. Eu não quero o dinheiro deles, Maurício, só quero que me deixem em paz. Entendo, mas é importante estabelecer um precedente. É importante deixar claro, legalmente, que a senhora não lhes deve mais nada, que esse capítulo da sua vida está encerrado. Ele tinha razão. Não era só pelo dinheiro. Era para fechar um capítulo. Era para colocar um fim definitivo a tudo isso. 3 dias depois, Maurício me ligou de novo. Dessa vez, a voz dele soou surpresa. Senhora Nascimento, a senhora não vai acreditar. Priscila quer conversar. Ela pediu uma reunião. Disse que quer se desculpar pessoalmente. Meu coração acelerou. Uma parte de mim, aquela parte que ainda era mãe, sentiu esperança. Talvez ela tivesse entendido. Talvez tivesse finalmente refletido. Talvez desse para consertar. Mas outra parte de mim, a parte que tinha aprendido a se proteger, ficou desconfiada. Você acha que ela é sincera? Não sei, mas acho que a senhora deveria ouvi-la. Com uma condição. A reunião é no meu escritório, com minha presença, para haver uma testemunha neutra e para a senhora se sentir segura. Combinado. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte. 5 dias de espera. 5 dias com a cabeça girando. O que Priscila diria? Seria um pedido de desculpas de verdade ou mais manipulação? A gente poderia realmente se reconciliar? Aparecida ficou comigo durante esses dias de ansiedade. Me lembrava sempre de manter a calma, de não deixar as emoções nublarem o meu julgamento, de me lembrar de tudo o que tinha acontecido. E eu tentava manter a cabeça fria, mas era difícil porque, no fundo, ela ainda era a minha filha. A sexta-feira chegou. Me vesti com cuidado, um vestido simples, mas digno. Penteei o cabelo. Me olhei no espelho e disse para mim mesma: não importa o que aconteça hoje, não vou deixar que me desrespeitem de novo. Aparecida me levou de carro ao escritório de Maurício. A gente chegou 10 minutos antes. Maurício me recebeu com um sorriso tranquilizador. Está tudo pronto. Eles devem chegar a qualquer momento. Lembre-se, a senhora não precisa dizer nada que não queira. Não precisa se comprometer com nada. Essa reunião é só para ouvir o que eles têm a dizer. Obrigada, Maurício. Sentamos para esperar. Aparecida pegou minha mão. E naquele momento, a porta se abriu. Priscila entrou primeiro. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras fundas, o cabelo despenteado. Atrás dela veio Marcelo. Ele também estava abatido, cansado. Eles me olharam. Eu os olhei. E por um momento, ninguém disse nada. Maurício quebrou o silêncio. Bom, estamos todos aqui. Priscila, você disse que queria falar com sua mãe. Pode falar. Priscila pigarreou. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado, ou como se não tivesse dormido direito. Mãe, obrigada por concordar em nos ver. A voz dela estava suave, quase submissa, nada parecido com o tom que ela usava comigo. Vim porque preciso te dizer uma coisa. Preciso que você saiba que sinto muito. Sinto muito pela forma como te tratei. Sinto muito por não ter te ajudado quando você perdeu sua casa. Sinto muito por ter rido. Sinto muito por ter dito aquelas coisas horríveis. Ela pausou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Mãe, eu estava errada. Completamente errada. Eu não valorizei tudo o que você fez por nós. Não valorizei o seu sacrifício. E agora que tudo desmoronou, entendo o que a gente perdeu. Não perdemos o seu dinheiro. Perdemos você. As palavras dela soaram sinceras, mas eu aprendi a não confiar só em palavras. Continue, eu disse. Priscila respirou fundo. A gente foi despejada, mãe. Perdemos o apartamento. Tivemos que vender quase tudo para pagar dívidas. Agora a gente mora num quartinho alugado. Os dois estão trabalhando em qualquer coisa para sobreviver. E todo dia vou entendendo melhor o quanto deve ter sido difícil para você trabalhar tanto por nós. E o quanto a gente te deu pouco em troca.
Marcelo, que estava em silêncio até então, também falou. Senhora Nascimento, eu também quero me desculpar. Eu era um aproveitador, um ingrato. A senhora nos ajudou por anos e eu nunca disse obrigado uma vez. Nunca respeitei a senhora e me arrependo disso. Ouvi sem interromper. Observei as expressões deles. Procurei sinais de sinceridade e o que vi foi sofrimento real. Eles pareciam destruídos, derrotados, mas isso não apagava o que tinham feito comigo. Quando terminaram de falar, houve silêncio. Todo mundo estava me olhando, esperando minha resposta. Até Aparecida, até Maurício. Respirei fundo e falei: Priscila, por 8 anos, te dei tudo que tinha, não só dinheiro. Te dei meu tempo, minha energia, meu amor, e você tomou isso como se fosse direito, como se eu te devesse algo só por ser sua mãe. Quando perdi minha casa e pedi ajuda, você riu na minha cara. Me disse que a sua casa não era abrigo, e essas palavras me destruíram por dentro, porque naquele momento entendi que eu não era sua mãe, era a sua fonte de renda. Priscila estava soluçando, mas eu continuei. Agora você vem aqui com lágrimas, com pedidos de desculpa, e talvez sejam sinceros, talvez você realmente se arrependa. Mas sabe o que é, Priscila? Não basta, porque arrependimento que nasce do sofrimento não é arrependimento de verdade, é desespero. Se vocês dois estivessem bem financeiramente agora, você estaria aqui? Estaria se desculpando? Priscila abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Exatamente, não sei. E você também não. Por isso eu não posso aceitar seu pedido de desculpa. Ainda não, porque preciso ver mudança real, não palavras bonitas. Mudança. Marcelo se inclinou para a frente. O que a senhora precisa de nós, senhora Nascimento? Diga o que precisamos fazer e vamos fazer. Eu o olhei bem nos olhos. O que eu preciso é que me deixem em paz, que nunca me peçam dinheiro de novo, que entendam que esse capítulo está encerrado. Eu não sou mais a rede de segurança de vocês. São adultos, e é hora de viverem como adultos, com as próprias consequências, com as próprias responsabilidades. Priscila enxugou as lágrimas. Mãe, entendo. Prometo. Não vamos te pedir nada nunca mais. A gente só quer você de volta nas nossas vidas. Ser família de novo. Família. Aquela palavra que antes significava tudo para mim, soou vazia agora. Priscila, família não se constrói só com palavras. Se constrói com ações, com respeito, com amor de verdade. E vocês dois me mostraram que não tinham nada disso para dar. Então agora preciso de tempo. Preciso ver que as ações de vocês confirmam as palavras. Preciso ver que vocês conseguem viver sem o meu dinheiro e ainda assim querem a minha presença na vida de vocês. Quanto tempo? Não sei. O que for necessário. Maurício interveio. Acredito que esse seja um bom momento para discutir os termos legais. Priscila, Marcelo, a senhora Nascimento não vai retirar a ação agora, mas está disposta a suspendê-la por 6 meses. Se durante esses 6 meses vocês demonstrarem mudança real, respeito consistente e não pedirem dinheiro a ela novamente, então podemos conversar sobre encerrar o processo. Vocês concordam? Priscila e Marcelo se olharam. Depois concordaram com a cabeça. Concordamos. Muito bem. Vou preparar o documento. A reunião terminou pouco depois. Priscila tentou me abraçar antes de sair, mas eu dei um passo atrás gentilmente. Ainda não, Priscila. Ela assentiu com tristeza e saiu com Marcelo. Quando a porta se fechou, fiquei ali processando tudo. Aparecida colocou a mão no meu ombro. Tenho orgulho de você. Fiz a coisa certa? Você fez o que o seu coração precisava fazer. E isso é sempre a coisa certa. Saí daquele escritório com sentimentos misturados. Por um lado, eu tinha conseguido colocar limites claros, tinha ficado firme, tinha dito tudo o que precisava dizer. Mas por outro lado, ver Priscila assim, destruída e arrependida, doeu. Porque não importava quanto dano ela tinha causado, ela ainda era a minha filha. Aparecida e eu voltamos caminhando para a casa dela em silêncio. Ela respeitou a minha necessidade de processar. Não fez perguntas, não deu conselho sem ser pedida. Só caminhou do meu lado. Quando chegamos, ela fez chá, como sempre fazia nos momentos importantes. Nos sentamos no jardim e eu finalmente falei. Não sei se fui severa demais. Aparecida tomou um gole de chá antes de responder. Vera, por 8 anos você foi suave demais. Deixou que pisassem em você,
que te usassem, que a sua bondade virasse fraqueza. Agora você está sendo firme, e isso não é ser severa, é ser justa. Mas ela parecia tão destruída. O sofrimento às vezes é o único professor que certas pessoas entendem. Priscila precisava bater no fundo do poço para acordar. E talvez, só talvez, isso seja a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela. Fiquei pensando nas palavras dela a noite toda. E quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Eu não havia causado o sofrimento de Priscila. Ela o causou com as próprias decisões, com a irresponsabilidade, com a falta de gratidão. Eu só tinha parado de deixar que ela me arrastasse junto. Os dias que se seguiram foram um ajuste emocional. Havia momentos em que eu me sentia forte e segura da minha decisão, e havia momentos em que a dúvida me corroía. Nesses momentos, relia as frases que eu tinha escrito e colado na minha parede. Eu mereço mais do que isso. Eu não preciso de permissão para recomeçar. O dia em que eles vão parar de me subestimar está chegando. E acrescentei uma nova. Eu não vim buscar vingança. Vim resgatar o que é meu. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Não queria destruir Priscila. Só queria resgatar a minha dignidade, a minha paz, a minha vida. Um mês depois da reunião, recebi uma mensagem de Priscila. Era curta. Mãe, arrumei um segundo emprego. A gente não está mais atrasada no aluguel. Só queria que você soubesse. Não estou pedindo nada. Só quero que você saiba que a gente está tentando. Não respondi na hora. Deixei a mensagem ficar. Li várias vezes. Procurei manipulação, mas só encontrei um relato simples. Uma tentativa de mostrar que estava cumprindo o que prometeu. 2 semanas depois, outra mensagem. Mãe, hoje é seu aniversário. Sei que provavelmente você ainda não quer falar comigo, mas queria te desejar um feliz aniversário. Te amo. Aquilo me surpreendeu, porque ela estava certa. Era o meu aniversário. Eu estava completando 71 anos e tinha esquecido completamente. Tinha estado tão focada em me curar, em me reconstruir, que nem lembrei da data. Aparecida organizou uma pequena comemoração. Convidou Dona Conceição, a vizinha que tinha me contado a história dela, e Edilene, outra amiga da cidade com quem eu tinha me dado bem. Fizeram bolo, cantaram parabéns. E pela primeira vez em anos, comemorei o meu aniversário rodeada de pessoas que realmente gostavam de mim. Pessoas que não queriam nada de mim além da minha companhia. Naquela noite, antes de dormir, respondi a mensagem de Priscila. Obrigada por lembrar. Não disse mais nada, mas foi um passo. Pequeno, mas um passo. Os meses foram passando. Priscila mandava mensagens de vez em quando, nunca pedindo nada, só atualizações. Que tinha quitado uma dívida, que Marcelo tinha arranjado um emprego melhor, que estavam economizando. Pequenos relatos da vida dela. E eu lia, mas não respondia todas. Só algumas, quando sentia que era genuíno, quando sentia que não havia nada escondido por trás. Enquanto isso, a minha própria vida foi tomando forma. Maurício me ajudou a conseguir uma ajuda do governo para pessoas idosas que tinham perdido a casa em desastres. Não era muito, mas era algo. R$ 200 por mês além da aposentadoria. Com o apoio de Aparecida, comecei a procurar um lugar meu. Não queria ser um peso para ela, mesmo que ela insistisse que não era. Mas eu precisava do meu próprio espaço. Precisava reconstruir minha independência. Achei um apartamento pequeno de 1 quarto na cidade. Era modesto, muito modesto, mas era meu. O aluguel era R$ 750 por mês. Com os R$ 1.400 da minha aposentadoria e os 200 do programa de ajuda, eu conseguia pagar e ainda sobrava para viver com dignidade. No dia em que assinei o contrato, chorei. Não de tristeza, de alívio, porque depois do incêndio, depois de perder tudo, depois da humilhação na casa de Priscila, eu finalmente tinha um lugar que era meu de novo. Aparecida me ajudou a mobiliar o apartamento. O pessoal da cidade doou coisas, uma cama, uma mesa pequena, algumas cadeiras, pratos, panelas, tudo usado, mas tudo dado com carinho. E isso valia mais do que qualquer móvel novo. No dia em que me mudei, Aparecida, Dona Conceição e Edilene vieram ajudar. A gente limpou junto, organizou junto. E quando terminou, nos sentamos no chão porque eu ainda não tinha cadeiras suficientes e fizemos um brinde com suco de laranja. Por novos começos, disse Dona Conceição, erguendo o copo. Por novos começos, repetimos todas. Naquela noite, dormi na minha própria cama,
no meu próprio quarto, no meu próprio apartamento, e senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que estava em casa. 3 meses depois que me mudei, Priscila pediu para me ver de novo. Dessa vez não foi por meio de Maurício. Ela me escreveu diretamente. Mãe, faz 4 meses desde a nossa última reunião. Sei que você disse que precisava de tempo e eu respeitei isso, mas eu gostaria de te ver se você quiser. Sem pressão, sem expectativa, só quero te ver. Fiquei pensando por dias. Conversei com Aparecida, conversei com Maurício e finalmente decidi que sim, ia vê-la. Mas nas minhas condições, respondi. Tá bom. Pode vir ao meu apartamento no domingo às 3 da tarde. Só você. Marcelo ainda não. Ela aceitou na hora. O domingo chegou. Limpei meu apartamento pequenininho. Fiz café e esperei. Meu coração batia acelerado, nervoso, ansioso, com medo de que fosse um erro. Na hora certa, bateram na porta. Abri. Era Priscila. Ela estava diferente do da última vez. Mais descansada, mas ainda carregava nas marcas nos olhos o peso de tudo que tinha acontecido. Oi, mãe. Oi, Priscila. Entra. Ela entrou devagar. Olhou em volta. Viu meu apartamento pequenininho, os móveis doados, a simplicidade de tudo. Tá bonito, mãe. Tá bom. Sentamos. Servi café. E por um momento só houve aquele silêncio desconfortável. Finalmente, Priscila falou. Mãe, vim porque quero que você saiba que fiquei pensando muito em tudo, na forma como te tratei, no que eu perdi. E entendo agora que não perdi só o seu dinheiro. Perdi algo muito mais valioso. Perdi a sua confiança, o seu respeito e talvez o seu amor. O meu amor nunca foi perdido, Priscila. Foi ferido. Foi enterrado embaixo de muita dor, mas nunca foi perdido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você acha que a gente consegue consertar isso? Acha que você consegue me perdoar? A olhei com firmeza e lhe dei a resposta mais honesta que eu podia dar. Não sei, Priscila. O perdão não é algo que se dá da noite para o dia. Ele se constrói com tempo, com ações consistentes, com mudança real. Você deu alguns passos, mas ainda é muito cedo. Entendo, mas quero que saiba que não vou desistir. Vou continuar te mostrando que mudei, mesmo que leve anos. É o que preciso ouvir. Não promessas vazias, mas compromisso de verdade. Conversamos por 2 horas. Foi desconfortável às vezes, doloroso em outros momentos, mas foi honesto. Eu disse a ela como me senti durante aqueles 8 anos, e ela ouviu sem se defender, sem dar desculpas. Só ouviu. Quando ela foi embora, me deu um abraço tímido, e dessa vez eu não recuei. Foi um abraço breve, frágil, como algo sendo reconstruído depois de quebrado. Mas foi um começo. 6 meses se passaram desde aquela primeira visita de Priscila ao meu apartamento. 6 meses em que, devagar, com passos pequenos e cuidadosos, a gente foi reconstruindo algo. Não era a relação de antes. Aquela relação estava morta e enterrada. Isso aqui era algo novo, algo diferente, algo mais honesto. Priscila vinha me visitar a cada 2 semanas. Sempre trazia alguma coisinha. Um saquinho de pão, umas flores da feira. Nunca coisa cara, mas coisas que mostravam que estava pensando em mim. Eu apreciava, não pelo gesto em si, mas pela intenção por trás dele. Numa dessas visitas, ela me contou que ela e Marcelo tinham começado uma terapia de casal, que estavam trabalhando as questões deles, a relação com o dinheiro, os padrões de comportamento. Disse também que Marcelo queria se desculpar pessoalmente comigo, mas que entendia se eu ainda não estava pronta. Ainda não, eu disse, e ela aceitou sem insistir. Durante esses meses, a minha própria vida continuou se transformando. Arrumei um biquinho limpando a biblioteca da cidade 2 vezes por semana. Não era muito, R$ 200 por semana, mas me mantinha ativa, me dava propósito e me permitia guardar um pouquinho a cada mês. Pela primeira vez em anos, eu tinha uma poupancinha. Não muito, R$ 200 guardados numa latinha de café na cozinha, mas eram meus. Ninguém me pedia, ninguém precisava deles mais do que eu. E isso me parecia liberdade. Aparecida continuava sendo minha âncora, minha confidente, minha irmã de alma. A gente jantava juntas pelo menos 3 vezes por semana. E nessas jantinhas falávamos sobre tudo. Sobre a vida, sobre os sonhos, sobre os arrependimentos. Uma noite eu disse a ela algo que tinha estado na minha cabeça. Aparecida,
Acho que eu precisava que tudo isso acontecesse. Por que você fala isso? Porque se eu não tivesse perdido minha casa, se Priscila não tivesse me rejeitado, se eu não tivesse tocado o fundo, jamais teria encontrado minha força, jamais teria aprendido a me colocar em primeiro lugar, jamais teria entendido o meu próprio valor. Aparecida sorriu com aquele sorriso de quem viveu muito. Às vezes as piores coisas que nos acontecem são as que mais nos ensinam. Ela tinha razão. Aquele ano tinha sido o mais doloroso da minha vida, mas também o mais transformador. No dia em que os 6 meses do acordo com Maurício se encerraram, ele me ligou. Senhora Nascimento, o prazo venceu. Precisamos decidir o que fazer com a ação. A senhora quer dar continuidade ou quer encerrar o processo? Pensei bem. Priscila tinha cumprido a palavra. Não tinha me pedido dinheiro uma única vez. Tinha trabalhado, tinha mudado, tinha mostrado com ações, não só com palavras. Quero encerrar o processo, Maurício. Tem certeza? Tenho. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque eu não preciso mais de um juiz para me dizer que eu estava certa. Eu sei que estava certa, e isso já me basta. Muito bem. Vou dar encaminhamento ao encerramento. E senhora Nascimento, quero que saiba que tenho orgulho da senhora. A senhora conduziu tudo isso com uma dignidade admirável. Obrigada, Maurício. Por tudo. Quando contei a Priscila que havia encerrado o processo, ela chorou. Não de alívio, mas de gratidão. Obrigada, mãe. Prometo que você não vai se arrepender. Vamos ver, eu disse, porque aprendi a não me apegar a promessas, só a observar ações. O tempo continuou passando. A minha vida foi se encaixando numa rotina tranquila. Trabalho na biblioteca, visitas de Priscila, jantares com Aparecida, caminhadas pela cidade, livros à noite, paz. Numa tarde, quase um ano depois do incêndio, eu regava as plantinhas na minha pequena varanda quando tive uma revelação. Percebi que eu já não pensava em Priscila todos os dias. Já não acordava com ansiedade, me perguntando o que ela precisaria de mim. Já não definia o meu valor pelo que eu podia dar aos outros. Eu havia retomado a minha vida, a minha identidade, a minha paz interior. Naquela noite, escrevi uma última frase num pedaço de papel e prendi do lado das outras. Porque no final, não é a aposentadoria nem a casa que te define. É a sua capacidade de se levantar vez após vez. E eu tinha me levantado. Priscila e eu nunca voltamos à relação que tínhamos antes, mas construímos algo novo, algo baseado no respeito mútuo, em limites saudáveis, no amor de verdade no lugar da obrigação. Ela aprendeu a viver sem depender de mim, e eu aprendi a viver sem carregá-la. Um dia, quase 2 anos depois de tudo, Priscila apareceu com uma novidade. Ela e Marcelo tinham guardado dinheiro o suficiente para a entrada de uma casinha pequena, uma casa de verdade deles. Mãe, a gente quer que você venha conhecer. Eu fui. A casa era pequenininha, simples, mas era deles. Paga com o esforço deles, com o trabalho deles. Tenho orgulho de você, eu disse. E era de verdade. Enquanto passeávamos pela casa, Priscila me levou até um quartinho dos fundos. Mãe, esse quarto é para você. Para quando você quiser visitar, para quando você quiser ficar. Sem condições, sem expectativas, só porque você é minha mãe e eu te amo. Olhei o quarto. Tinha uma cama, uma mesinha, uma janela com luz natural. E na parede havia um quadro. Me aproximei para ver. Era o meu desenho. Aquele que ela havia feito para mim quando tinha 6 anos. O que dizia? A minha mamãe é a mais bonita do mundo. O que eu achei que tinha se perdido no incêndio. Como você conseguiu isso? Eu tinha guardado numa caixa no meu apartamento há anos. Quando soube que sua casa tinha pegado fogo, procurei por ele. Queria te dar, mas naquela época eu era egoísta demais. Nem passou pela minha cabeça. Aí encontrei ele alguns meses atrás, arrumando a casa, e sabia que tinha que ficar aqui. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de algo muito mais profundo. De cura. Abracei minha filha. E dessa vez foi diferente. Não era o abraço desesperado de quem busca algo. Era o abraço genuíno de 2 pessoas que se perderam e se reencontraram. Eu não me mudei para aquele quarto. Meu apartamento pequenininho ainda era minha casa, meu refúgio, meu espaço. Mas visitava Priscila de vez em quando, e ela me visitava. E era assim que funcionava. A gente aprendeu a se amar de uma distância saudável, com respeito, com honestidade.
Tenho 72 anos agora. Meu cabelo está totalmente branco. Minhas mãos estão mais enrugadas. Minhas costas doem em algumas manhãs. Mas o meu espírito está mais forte do que nunca. Ainda trabalho na biblioteca. Ainda janto com Aparecida. Ainda caminho pela cidade. Ainda leio. Ainda vivo. E quando olho para trás para tudo o que aconteceu, não sinto mais raiva. Não sinto ressentimento. Só sinto gratidão. Gratidão porque o incêndio que destruiu minha casa não destruiu meu espírito. Gratidão porque a rejeição da minha filha me ensinou o meu próprio valor. Gratidão porque bater no fundo do poço me ensinou que eu conseguia me levantar. De vez em quando, Dona Conceição me pergunta se me arrependo de ter cortado o dinheiro para Priscila, se me arrependo de ter sido tão firme. E eu sempre digo a mesma coisa: não me arrependo, porque se não tivesse feito isso, ainda seria invisível na minha própria vida. Ainda seria um benefício no lugar de uma pessoa. Ainda estaria morrendo por dentro enquanto fingia estar bem. E eu escolhi viver. As mulheres da minha geração foram criadas para dar, para se sacrificar, para se colocar no fim da fila sempre. E tudo bem até certo ponto. Mas quando dar vir a perder a dignidade, quando se sacrificar vir a desaparecer, aí é hora de parar. É hora de dizer chega. É hora de lembrar que você também importa. Ainda há dias difíceis. Dias em que sinto falta da ideia do que poderia ter sido. Dias em que me pergunto se fui severa demais ou se faltou compaixão. Mas aí olho no espelho. Vejo a mulher que sou hoje. Vejo a minha força. Vejo a minha dignidade recuperada. Vejo a minha paz e sei que tomei as decisões certas. Essa é a minha história. A história de uma mulher que perdeu tudo e se encontrou no processo. A história de uma mãe que precisou soltar a filha para que as duas pudessem crescer. A história de 70 anos de doação e 2 anos aprendendo a receber. E se tem uma coisa que eu quero que alguém aprenda com a minha história, é isso. Nunca é tarde demais para recomeçar. Você nunca é velho demais para colocar limites. Você nunca está tão quebrado que não possa se curar. Porque no final, não é a aposentadoria nem a casa que te define. É a sua capacidade de se levantar, vez após vez. É a sua capacidade de dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim. É a sua capacidade de se escolher, mesmo quando isso significa decepcionar os outros. E eu me escolhi. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Hoje vivo no meu apartamento pequenininho com as minhas plantas na varanda, com os meus livros na mesinha de cabeceira, com a paz no coração. Não tenho muito, mas tenho o que sempre precisei ter, a mim mesma. E isso, depois de 72 anos, é mais do que suficiente. Obrigada por me ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.